Oi. Então hoje a gente vai estar vendo algumas adaptações especiais de raízes, caules e folhas. E vamos ver também os frutos, tá? Das angiospermas. Só lembrando aí, né, as angiospermas elas têm dois grupos, né, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas têm as raízes ramificadas, né, que é tipo cabeleira. Então, tipo, se você arrancar um capim qualquer aí, né, você sabe que vai vir um monte de raiz junto, né? Ele tem um tufo de raízes. É a raiz do tipo cabeleira, uma raiz ramificada. Então, assim, a monocotiledônea, né, tipo o capim, o milho, ele não tem uma raiz principal, né? É um monte de raízes. E as eudicotiledôneas, tipo assim, o feijão, por exemplo, né? Ela tem uma raiz principal, né? E essa é a raiz que a planta vai lançar primeiro, né? A plantinha ela lança primeiro essa raiz principal. Essa raiz principal ela vai se afundando no solo e a partir dessa raiz principal vão saindo as outras raízes, tá? É o que a gente chama de raiz pivotante, tá? Então isso aí só para se você se lembrar dos dois grupos de angiospermas. Agora tem algumas raízes que são diferentonas, tá? Como por exemplo as raízes tabulares, tá? Tipo, fica parecendo que é o caule que se esparramou ali, né? Mas na verdade aquilo são raízes, tá? Como por exemplo, quem tem esse tipo de raiz são as figueiras, né? Então aqui você pode ver, né, essas árvores aqui com essas raízes estranhas aqui, né? Tem figueira plantada aí bastante, né, pelas ruas aí, e geralmente ela tende a levantar a calçada, né? À medida que a planta vai crescendo, ela vai tipo levantando a calçada, o asfalto e tudo. E na verdade você pensa que isso é uma expansão do caule, mas não é, isso que são raízes. Então assim, o ambiente natural da figueira são solos que não têm muita firmeza, né? Geralmente é tudo ou é muito arenoso, né? Ou muito úmido, e uma árvore grande assim não consegue se fixar muito bem. Então a árvore desenvolveu essas raízes, né? Para poder dar mais sustentação. Então aumenta a área de sustentação, né? Daí a árvore pode crescer para caramba, que ela fica, né? Bem firme. Tá? Então, são chamadas de raízes tabulares. Não é só a figueira que tem isso, né? Tem várias árvores que têm esse tipo de raiz aí, tá? Existem também as raízes estrangulantes, tá? Que são raízes geralmente de cipós, né? Cipó é aquela planta que vai se enrolando, né, em cima em outra árvore. Geralmente elas ficam em árvores, né? Elas nascem ali pertinho do tronco da árvore e elas vão subindo à medida que sobe, vai se enroscando na árvore, né, como sustentação. O problema é que essas raízes estrangulantes, elas com o tempo, elas vão esmagando a planta, esmagando a árvore que está sustentando elas. E elas podem chegar a estrangular a árvore, só que isso demora bastante tempo, né? Agora sim, esse tipo de raiz aí, o cipó chumbo, né? Ele faz isso, ele é um cipó matador, né? Porque quando ele cresce perto de uma árvore, ele vai acabar matando essa árvore, né? Com o tempo ele estrangula a árvore, tá? Agora, não confundir com as epífitas. Epífitas são plantas que crescem sobre outras, tipo assim, as bromélias e as orquídeas, tá? Então, você está cansado de ver orquídea em árvore, né? Elas ficam lá penduradas na árvore e você pensa, isso aí é uma parasita que ela está sugando a árvore. Não está sugando, ela só está grudada no tronco da árvore, tá? Para sustentação, mas ela não suga nada. Tá? Então, essa planta, as orquídeas e as bromélias também, elas não são parasitas, tá? Elas só ficam ali agarradas. Então, por exemplo, você vê aqui, né, uma orquídea aqui num galho de árvore, né? Você vê todas essas raízes aqui que ela vai lançando e vai envolvendo a planta, mas a árvore, né? Mas ela não vai estrangular a árvore e nem vai sugar nada, tá? A gente chama de raízes aderentes, tá? Aqui também bem fácil de você ver, né? Orquídeas em vasos, né? Elas vão soltando raiz pra caramba, né? A raiz chega a envolver o vaso. Mas é só a raiz que tá, né, coladinha ali para sustentação mesmo, tá? Existem plantas que têm raízes sugadoras. Sugadoras, aí sim, é uma parasita verdadeira. Porque essas plantas que têm raízes sugadoras, nessas raízes tem tipo umas agulhas, tá ligado? Essas agulhas elas perfuram a casca da planta hospedeira, né? Tipo a árvore, né? O lugar que ela tá crescendo em cima. E daí elas vão perfurando, perfurando
até chegar nos vasos que tem seiva, né? Seja do floema ou do xilema. Só lembrando, floema é aquela seiva que a planta fabrica, né? A seiva feita pela fotossíntese, seiva com açúcares que a planta fabricou para o sustento dela própria. E o xilema é aquela seiva que contém água e tipo sais minerais, que é as coisas que a planta está sugando do solo. Então são dois tipos de seiva, né, que circulam pela árvore. Tá, mas essa planta parasita, ela quer sugar as duas coisas. Então ela só vai enfiando as agulhas dela ali na árvore até ela chegar no vasinho de seiva. E chegou, ela começa a sugar, tá? E tipo assim, algumas dessas plantas sugadoras, elas nem têm clorofila, elas nem fazem fotossíntese. Por quê? Porque elas vivem à custa de outra planta, tá? Então isso é parasita mesmo. Um exemplo típico de parasita é essa planta amarela aqui que o povo chama de erva de passarinho. Essa planta ela cresce por cima, né, de arbustos ou árvores, não, geralmente não árvores muito grandes, são árvores de porte médio, assim. E ela começa um galinho pequeno, né, dali a pouco ela vai se alastrando, alastrando, né? E forma essa rede amarela aqui por cima da planta. Tem gente que até acha bonito, né? Essa rede amarela aqui. Só que isso não é bonito, ela vai matar a planta, entendeu? Porque ela tem esse tipo de raiz que suga a seiva dessa planta que está, né, hospedando ela. Existem também as raízes tuberosas, né? Então a gente está falando de raízes diferentonas, né? Raízes adaptadas para outras coisas, né? Então raízes tuberosas são desse tipo de raiz. Então são raízes subterrâneas, tá? Que atuam como reserva de nutrientes. Significa o quê? Que uma parte da raiz começa a se espessar, né? Fica muito espessa. E a planta começa a depositar nutrientes ali. Então, por exemplo, a cenoura, a batata doce, não a batata que você usa para fritar, tá? Aquela é outra coisa. Então, cenoura, batata doce, nabo, beterraba, mandioca, né? O cará, inhame, taiá, essas coisas todas, né? São raízes, né? E por que a gente come essas coisas? Justamente porque é cheio de nutrientes, né? É onde a planta está reservando os nutrientes. São raízes tuberosas. Tá bom? Então aqui exemplo, né? Beterraba, cenoura, mandioca, né? São raízes, só você lembrar, se quiser comer uma beterraba, você vai ter que arrancar o pé, né? Porque a parte que você come é a raiz. É a mesma coisa, cenoura, mandioca, né? Tudo você tem que arrancar a planta para você poder, né, ter acesso ali à raiz. Agora a gente vai falar um pouquinho de caules, né? Tem uns caules que são, né, diferentões, né? São os caules meio estranhos. Por exemplo, o caule rastejante. O caule rastejante, se você já andou em alguma plantação de melancia, plantação de abóbora, né? Você sabe que, tipo, a plantinha mesmo, o caule da planta, vamos supor, isso aqui, melancia, né? Melancia é um fruto gigantesco, mas a plantinha em si, o caule dela é muito fininho, como você está podendo ver aqui, né? Então, assim, a plantinha nasce num ponto, né? Bota as raízes dela ali, nasce ali, e o caule vai seguindo, só que não para cima. Ele não é um caule ereto, ele vai prosseguindo ao nível do solo. Ele vai rastejando mesmo o nível do solo. Chega um ponto que forma, né, as flores e depois, posteriormente, forma melancia, melão, abóbora. Então todos eles são assim, né? Hipoméias também, né? Tem caule rastejante ou caule prostrado. Por que é prostrado? É porque tá caído. Entendeu? Não é um caule que vai ficar em pé para sustentar. Como é que vai sustentar, né? Uma abóbora, melancia, melão, são coisas gigantes, né? Então o caule já fica ali jogado pelo chão mesmo. Tá? Só que assim, ele bota raiz em um certo ponto, né? E como você tá vendo aqui, ó, uma raiz, né? Que começa a plantinha. E daí o caule vai se esparramando pelo terreno, né? Em certos pontos vai produzir lá abóbora, melancia. Mas não é assim que cada lugar que esse caule bater no chão ele vai fazer outra raiz. Ele não vai fazer, ele só tem uma raiz, que é lá no comecinho. Tá? Por que eu tô falando isso? Para poder diferenciar do outro tipo de caule, que é o caule estolho, né? O caule estolho, ele também é assim, rastejante, é tipo do moranguinho, da hortelã, tá? O moranguinho, você planta ele num lugar
E daí, depois que a planta já está bem firme, né, já desenvolveu algumas folhas e tal, ela começa a jogar uns caules assim para os lados, tá? Uns caules bem fininhos, tipo umas hastes mesmo, né? Só que qual que é a diferença disso aqui para melancia ou para abóbora? No lugar que esse caule bater na terra, ele vai formar outro pé de moranguinho. Entendeu? Então ele faz propagação da planta, tá? Então o caule estolho, ele também é rastejante, ou seja, ele também fica lá rolando pela terra, né? Mas forma raízes em vários pontos, tá? Formando inclusive novas plantinhas. Então olha só, aqui você tem um morangueiro que é o inicial, né? Ele jogou aqui 3 caules a partir da plantinha inicial, o estolho, né? E aí a pessoa já jogou esse caule para outros vasos para poder ter mais pezinhos de morango, né? Para poder fazer propagação, criar outros pezinhos. Inclusive, você pode cortar aqui, ó, entendeu? Passar a tesoura aqui, não tem problema. Você vai ter 3 pezinhos de morango independentes, tá? Então, pelo desenho aqui, dá para você ver, ó. Tá, esse é, é a plantinha inicial, ela jogou essa haste aqui, né, que é o caulezinho estolho, bateu no chão, fez mais raiz, outro morangueirozinho, aí, ó, outra plantinha nova. Essa daqui também, ela fez lá outra hastezinha, outro caule, pá, bateu no chão, formou raiz, formou outra plantinha, que inclusive tem até um morango, tá? Hortelã faz isso, tem diversas plantinhas que fazem isso, tá? É o caule tipo estolho, tá bom? O que seria o caule cladódio? É o típico caule dos cactos e das suculentas, né? São plantas que vivem em locais extremamente áridos, né? Regiões secas, desertos. E daí o que acontece? O caule geralmente é verde, tá? E por que o caule é verde? Porque a fotossíntese é feita no caule, entendeu? Então ele precisa ter clorofila no caule, tá? Por que essas plantas de lugares desérticos não têm folhas grandes? Porque, cara, se ela tiver folha grande, né, ela vai transpirar pra caramba, ela vai perder muita água pela folha, e ela não pode se dar o luxo de perder água. Tá? Então, o que os cactos fazem? Eles atrofiam as folhas deles. Tá? Então, na real, um espinho de cacto, ele é tipo uma folha mega enroladinha, uma folha enrolada bem apertada, acaba formando um espinho. Tá? E por o espinho, o cacto não vai perder muita água, né? Não vai transpirar muito. E além desse caule, né, o cladódio, né, caule tipo cladódio, além deles fazerem fotossíntese, eles também ficam gordinhos assim, né? Ficam suculentos, né? Que a gente chama eles de caules suculentos. Por que isso? Porque eles armazenam água. Tá? Então, esse caule é uma super defesa da planta para ela conseguir viver no local árido. Caule que faz fotossíntese e que também armazena água. Tá? E o que seria o tal do rizoma, né? Então, o rizoma é um caule subterrâneo, só que ele é caule, ele não é raiz. E como é que esse caule se desenvolve? Paralelo à superfície do solo. E um exemplo típico desse caule é a bananeira, que a gente já vai estar vendo aí o rizoma, tá? Então aqui cladódios, né, bem verdinho, como você está vendo, né, e bem suculento, dos cactos, né? E aqui o caule tipo rizoma, né? O que seria esse caule rizoma? Tipo, esse pedaço aqui, velho, isso aqui é um caule. Aí você fala, não, mas o caule não é aqui em cima? Não é. Aqui em cima, né, essa parte aqui que a gente pensa que é o caule da bananeira, não é. Isso aqui são apenas folhas enroladas. Entendeu? Essas folhas são enroladas para dar sustentação para a planta. Mas o caule verdadeiro, ele tá aqui. Ele é, ó, paralelo ao solo, ó. Entendeu? Então ele não é uma raiz, ele é um caule mesmo. E ele fica bem pertinho da superfície, só que enterrado. Então desse caule saem raízes, tá? É um caule às avessas, né? Ele é debaixo da terra, né? E ele fica horizontal, bem próximo da superfície, né? E dele já saem, né, essas folhas enroladas, que depois vai ter essa coroa de folha solta lá para cima, e é isso que vai formar a bananeira. E só que esse caule ele vai se desenvolvendo nesse sentido aqui horizontal. E à medida que ele vai se desenvolvendo, vai formando novos pés de bananeira aqui, entendeu? Mas está tudo interligado em um caule só. Tá bom? Então esse é o caule tipo rizoma. Tem várias plantas que tem esse caule, tipo lírio, né? Essas plantas que a gente de jardim aí, tem várias delas que tem um caule assim, tá? É um caule subterrâneo, paralelo e próximo à superfície do solo. Tá? Caule tipo rizoma. E o que seria um tubérculo? Você já deve ter ouvido falar que a batata comum, que é essa batata que a gente cozinha aí, né, que você frita,
a batata inglesa, né, que a gente fala. Essa batata, ela não é uma raiz, ela é um tubérculo, ela é um caule subterrâneo, tá? Então, assim, a batata doce é uma raiz, mas a batata inglesa não é uma raiz. Você fala, mas por quê? Qual que é a diferença disso, né? Porque da batata inglesa saem esses brotinhos aqui, ó, tá? Então isso aqui tá demonstrando que isso aqui é um caule, na verdade, e não uma raiz, tá? Então é um caule porque apresenta botões vegetativos. O povo chama de óleos da batata, né? Óleos ou gemas da batata, tá bom? Então, por exemplo, a cenoura, mandioca, batata doce, essas coisas não tem esses botões. Isso aqui você só vai ver, tipo, às vezes você esquece uma batata na geladeira, né? Fica um mês lá a batata. E quando você vai olhar, ela tá cheia desses brotinhos aqui, né? São os botões vegetativos. Isso mostra que ela é um caule. Mas ela é um caule que está cheio de material nutritivo, na verdade é amido, né? Ela é uma reserva de amido. É um caule que está reservando material nutritivo, tá bom? Então aqui você pode ver, né, um pezinho de batata arrancado. Então é um caule subterrâneo, né? Se quiser as batatas, você tem que arrancar a planta, tá? Caule subterrâneo, e olha as geminhas aqui, né? Isso aqui é muito fácil, você já deve ter visto isso, né? Então ele é um caule do tipo tubérculo, tá? E o que seria um bulbo? O bulbo também é subterrâneo. O bulbo é muito louco, porque assim, ele é caule e folhas ao mesmo tempo. Onde que tá o caule? Nessa partezinha aqui, ó. Olha que louco. Isso aqui tá a raiz e o resto desse negócio todo aqui, ó, o caule tá comprimido e as folhas são modificadas. Bem, quem já cortou uma cebola sabe que você cortar em rodelas, né? Na verdade, essas rodelas são camadas de folhas, né, que foram ficando nesse formato aí, né, uma por cima da outra, são capas de folhas, né, nesse modo arredondado, é isso que forma a cebola. E o nome desse negócio é bulbo, tá? Então a cebola é um bulbo, ela é caule e folhas ao mesmo tempo, né? O caule fica comprimido, as folhas são modificadas para acumular substâncias nutritivas, que a cebola é um negócio bem nutritivo. E as raízes saem daqui de baixo, né? Quem já arrancou uma cebola na vida sabe disso, né? E qual é a diferença então da cebola e o alho? O alho também é um bulbo, só que tipo são vários bulbinhos aqui, ó, entendeu? Cada dente de alho é um bulbo. Tá? E a cebola ela é um bulbo único e grandão, tá? E o alho são vários bulbos, né, conectados aqui. Se você já desmontou uma cabeça de alho, você sabe que tem um miolo aqui no meio, né? Que tem tipo essa parte aqui que era onde antes ficavam as raízes e um treco aqui, né? Um negócio comprido aqui que isso daí seria o caule do negócio. Tá? O caule da planta e esses dentinhos aqui em volta são folhas modificadas, formando bulbos, tá? O nome certo dessas folhas modificadas é catáfilos, né? E esse caule que você está vendo aqui, ó, na foto, ele está representado aqui, é um caule modificado chamado prato, né? E a partir desse tal de prato, que é uma parte que a gente corta, né? A gente não come essa parte, que é muito dura. E da partir desse tal de prato que saem as raízes, né? Que as raízes estão saindo do caule. Beleza? Então, isso que vem a ser um bulbo, tá? Caule e folhas ao mesmo tempo, tá? Esse desenho dá para você ver bem assim, bem direitinho a diferença, né, entre esses três tipos estranhos de caules aí, né? Que é os tubérculos, né? Caule, ó, batata inglesa, que é uma plantinha de batata inglesa, né? Batata que você frita aí, né? Então, tubérculos são caules, essas coisas aqui, tá? Bulbos, um pezinho de alho. Aqui, né? Então, os bulbos, que na verdade são folhas, né, que estão ficando aqui por baixo da superfície. E os rizomas, essa planta aqui é a íris, né? A íris germânica, muito comum, né, nos jardins por aí. Então, a íris, ela vai se reproduzindo desse jeito, né? Esse caule dela, né, paralelo aqui, né? A superfície, ele vai se esparramando pelo jardim, né, e vai formando novos pezinhos da planta. Quando vejo, tá cheio de íris no lugar, né? Então ele é um caule do tipo rizoma, né? Então são três caules subterrâneos, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de folhas, né? Então adaptações especiais de folhas. Gavinhas. Todo mundo já deve ter visto isso, principalmente em parreiras, né, que é tipo pé de uva, né, e maracujá. Mas tem um monte de planta que tem isso, né? A chuchu tem gavinhas, né? Feijão, vagem, essas coisas. Nossa, tem uma
pancada de planta que tem gavinha. Mas o que é tal da gavinha? Gavinha é uma molazinha, né? As plantas trepadeiras, né? Que você vai no mato e acha trepadeira cheio desse negócio, né? São umas molas, né? Que a planta vai lançando essas molinhas até que se agarre em alguma coisa. Ela só quer suporte. Né, ela quer crescer, mas ela quer se amparar em alguma coisa. Pode ser uma cerca, né, pode ser uma árvore, um arbusto, qualquer coisa, né, que dê suporte para a planta, tá? Então, na verdade, essas gavinhas, elas não são caules, elas são folhas. São folhas modificadas, inclusive elas fazem fotossíntese e tudo, né? Então, assim, ó, que da hora, né? Aqui ela solta a molinha, né? E legal que, tipo, se o vento, né, balançar a árvore onde ela tá apoiada, como isso aqui é uma mola, né, é uma coisa, assim, bem flexível. Então, tipo, não vai quebrar a planta, entendeu? A mola, tipo, acompanha o movimento, né, da planta, da cerca, do que for que ela tá se amparando ali, tá? Também existem modificações de folhas para elas ficarem coloridas, né, simulando pétalas. Então, não são pétalas verdadeiras, são folhas, né? E como é que você chama isso? Brácteas, tá bom? Então, brácteas são folhas que estão na base das flores. Como assim na base das flores? Olha só que da hora. Isso aqui é uma buganvília, que o povo chama de primavera, né? A buganvília, nossa, ela é muito popular, né? É uma planta que fica muito bonita, principalmente na primavera, por isso que chamam ela de primavera, né? Tem várias cores, tem branca, vermelha, maravilha, roxa, magenta, laranja, amarela. Nossa, tem muitas cores. E assim, você pensa que a flor dela é essa parte, né, roxa, que lilás, mas não é. Na verdade, a flor é essas flores pequenininhas aqui, ó, amarelinhas que você tá vendo. Só que assim, isso aí não ia atrair muito inseto, né? Muitos animais polinizadores, uma flor tão pequenininha, assim, tão sem graça, né? Então o que que a planta faz? Faz folhas coloridas, né? Folhas bem vistosas, escandalosas para atrair os polinizadores. E essas folhas, pode ver que é bem folha mesmo, né? Ó, isso aqui é super folha, não é uma pétala de flor, né? É folha mesmo, só que ela só mudou de cor, né? Ela ficou que lilás, né? Para atrair os polinizadores. A mesma coisa com esta planta aqui que o pessoal chama de bico de papagaio ou flor de papagaio, né? Essa flor também é muito comum por aqui, né? Mas na real, a flor é o que tá aqui no meio, ó. Tá, essa aqui são as florzinhas do bico de papagaio. O que tem vermelho, que geralmente é vermelho, tem vermelho e tem branca, né, dessa planta aqui, né? Isso aqui, então, não são pétalas, né? São folhas coloridas, tá? Então, essas tais de folhas coloridas a gente chama de brácteas, né? Então, aqui você tá vendo uma buguenvilha aqui, esplendorosa, né? Numa casa toda linda, né? Floresceu pra chuchu. Aqui as florzinhas dela, né? Aqui já é da cor vermelha, né? Aqui aquela outra que a gente viu anteriormente, e aqui, né, o bico de papagaio, né, que isso, então essa parte vermelha deles são folhas modificadas chamadas brácteas, tá bom? E a função disso daí é atrair os polinizadores, né? Porque veja o tamanho da florzinha, né? Florzinha bem miserávelzinha, não ia atrair muita gente, né? E aí você tem as plantas carnívoras, né? As plantas carnívoras são muito da hora. Geralmente a gente olha a planta carnívora e você acha que aquilo é um negócio enorme, mas na verdade a maioria delas é muito pequenininha, né? E elas já são bastante populares. É possível você achar vários tipos de plantas carnívoras nas floriculturas, né? Num vasinho pequenininho, né? Daí você compra a planta e você pensa, mas eu vou ter que ficar caçando mosca para minha planta comer. Não, na verdade não, tá? Assim, por que que elas capturam insetos? Principalmente insetos, né? Na verdade, elas capturam qualquer coisa que passe ali no meio, né? Elas vão se fechar e capturar. Mas é voltado principalmente para inseto. Por que isso? Porque as plantas carnívoras, geralmente, o lugar nativo delas, né? Geralmente são solos meio pobres em nitrogênio. Tá? São solos pobres, elas precisam de nitrogênio, então elas acabam pegando esse nitrogênio de insetos que elas capturam uma vez ou outra, tá? Como que é o sistema delas? Tipo, essa dionia, né? Então, dentro dessa, veja que já é vermelho, de uma cor meio atraente, né? E daí o que que ela faz? Ela faz alguma coisa gosmenta, né? Que seja meio aderente, meio colante, que tenha cheiro bom,
Para o inseto, às vezes pode ser um cheiro de carne podre. O que interessa é atrair o inseto, né? E uma coisa gosmenta e aderente, né? Que o inseto vai ficar distraído com aquilo. Quando ele vê, né, botou as patinhas ali, já ficou grudado e a planta se fecha meio rapidinho, tá? Essa armadilha, ela não demora muito para fechar, não, ela fecha meio rápido. Fechou, o que que a planta vai fazer? Ela vai começar a jogar um suco aqui em cima para poder dissolver o inseto, tá? Isso demora bastante tempo. Então, assim, no ambiente normal da planta, ela vai capturar lá um inseto por semana, sei lá, ela não precisa, assim, ela não vai se nutrir do inseto, tá? Ela faz fotossíntese como todas as outras plantas. Ela só precisa de um suprimento de nitrogênio, tá? Então é por isso que ela tem esse esquema aí para capturar insetos, tá? Tem outros esquemas diferentes, como por exemplo essa Nepenthes aqui, né? A Nepenthes ela é forma de jarrinho, tem várias plantas carnívoras que têm forma de jarro, e ela não é tão pequena assim, né? Você pode ver pela mão da pessoa aqui, né, que está segurando ela. A Nepenthes, ela tem lá no fundo dela, ela tem um líquido, né, que é gosmento, ela tem um perfume que atrai inseto, tudo mais. As paredes são bem lisas, né? As paredes do jarrinho por dentro são lisas. Então, tipo, a formiga tá vindo aqui, a formiga se interessou porque achou o negócio, né, meio doce, uma secreção aqui meio doce, né, que tem na planta, a formiga vai indo, escorrega aqui, cai lá dentro e cai dentro do líquido que vai acabar digerindo a formiga, tá? Algumas dessas plantas têm até o luxo de ter uma tampinha aqui por cima, tá? Essa tampinha serve para quando chove, para a água da chuva não diluir o suco que está aqui dentro, tá? Para o suco continuar, né, bem fortinho lá para poder digerir o inseto, porque senão vai encher a planta de água, né? Vai acabar transbordando, mas não vai servir para nada. Tá? Então são assim vários mecanismos, por exemplo, a drósera, né? A drósera também é possível se comprar essa drósera, não é caro, mas é bem baratinho, tem quase todas as floriculturas já tem essas plantas, tá? Então assim, de vez em quando cai lá um inseto, alguma coisa que fica preso, né? Como é que é o sistema da drósera? Né, ela tem essas folhas dela e a metade, né, a metade final das folhas tem esses pelinhos vermelhos, né, que estão cheios de gosminha, né? Uma gosma meio doce, o inseto vai ficar distraído ali, grudou, né? Ele gruda e o que que ela faz? Ela vai enrolando a folha em volta dele, tá? Em volta do inseto, aí super capturou, o inseto não tem como fugir, né? Ele acaba morrendo, ele vai ser dissolvido. Não dá para falar digerido, né? Que a planta não vai fazer digestão, mas é tipo dissolvido, tá? Daí a planta aproveita lá, né? Principalmente o nitrogênio do corpo do inseto, tá bom? Tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre frutos, né? Então, assim, o fruto, na verdade, é o ovário da flor, né, que se desenvolveu após a fecundação, tá? Então, a gente já falou sobre isso, né? Tipo, você tem lá a parte feminina da flor, né? Ela tem um tubinho, né, como se fosse uma garrafinha, né? E tipo, lá no fundo da garrafinha está, né, os óvulos, né, o gameta ou os gametas femininos, né? E são fecundados quando vem o pólen, né? O pólen é a parte masculina, né? Então, quando o pólen chega na parte feminina da flor, fecunda, né? Ocorre a fecundação e daí o que que acontece? As sementes se formam a partir, né, dos óvulos lá fecundados, né? E o fruto é o ovário da flor, né? Geralmente é o ovário da flor que se desenvolve formando fruto. Tá? Então, fruto, ovário desenvolvido após a fecundação. E a semente é o óvulo fecundado. Pode haver uma semente ou várias sementes, tá? Como é que seriam essas partes aí do fruto? Né? Bem facinho. Se você olhar aqui, né, nesse abacate, é mais fácil de você ver. Então, por exemplo, você tem aqui uma coisa chamada pericarpo. É a parte que você come, né, do abacate. Então, você tem aqui endocarpo é a parte do pericarpo, tá, que está bem próxima da semente, tá? Então, endocarpo, endo significa o que está bem para dentro. Endo é o que está para dentro.
tá? Mesocarpo, a parte boa do abacate, né? Aquela parte que você vai comer, vai meter a colher lá, vai botar açúcar e limão. Então, mesocarpo, meso significa o que está no meio. Então, endo é o que está mais para dentro, tá? Não é a semente é isso aqui. Endocarpo é a parte que está grudadinha na semente, que está fazendo uma caminha ali para a semente ficar. Esse é o endocarpo. Mesocarpo é a maçona do fruto, né? A polpa, a parte que você come. Epicarpo é a casca, tá bom? Epi é aquilo que está por cima ou que está por fora. Esse é o epicarpo, tá bom? Então, o pericarpo ele é formado de epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Super tranquilo, facinho, né? Vamos ver aqui no tomate. Então, assim, epicarpo é a casca do tomate. Mesocarpo, né? Essa parte carnosa aqui do tomate. Na verdade, a gente come tudo isso aqui, come até a casca junto, né? Então, mesocarpo, essa parte carnosa. O endocarpo, ele formou aquela parte que é bem, né, bem aguada, assim, né? Vou dizer, do tomate, que é onde estão as sementes, né? Então, o endocarpo, ele tá aqui envolvendo as sementes do tomate. Tá? Então, é a mesma coisa. Então, o epicarpo está por fora, mesocarpo forma, né, essa polpa, e o endocarpo formou, nesse caso, uma massinha bem líquida, bem aquosa, né, que está envolvendo aqui as sementes, tá bom? Existem os frutos que não há fecundação, tá? Então, esses frutos não têm sementes, eles simplesmente são ovários desenvolvidos, tá? Tipo assim a banana, só que essa banana moderna, né? Que as bananas que a gente come por aí, que tem para vender, que são óvulos não fecundados. Essa banana ela é fruto lá de muita seleção, né? Houve muita seleção artificial, porque a banana selvagem é uma fruta desse jeito que você tá vendo aqui. Ela tem semente para chuchu, é praticamente impossível você comer uma banana selvagem como essa. Você vai ficar cuspindo semente para burro, né? Então a banana ela foi sendo, né, modificada, né, por seleção artificial ao longo dos anos e ela acabou desse jeito aqui, tá? Então esses pontinhos pretos que a gente vê no meio, né, da polpa da banana aqui, né, no miolo da banana, não são sementes da banana, são óvulos que não foram fecundados, tá? Então esse tipo de fruto, né, que fruto sem sementes, é um fruto que se desenvolveu sem fecundação, ele é chamado por esse nome aqui, ó, partenocárpico. Então, partenocárpico é o fruto que se desenvolveu sem que houvesse fecundação, tá? Aí os frutos verdadeiros, né, frutos simples, né, são originados do desenvolvimento do ovário de uma única flor, tá? Então, veja só, uma única flor foi fecundada, né, e se desenvolveu a partir, né, foi fecundada, os óvulos dela desenvolveram as sementes ou a semente, né, no caso, se ela tivesse um óvulo só, vai formar uma semente só, se tiver muitos óvulos, vai formar um monte de semente, né, mas o ovário era um só, tá? Então, os que são chamados de frutos simples, tá? Porque é o desenvolvimento do ovário de uma única flor, tá? Existem os simples carnosos e os simples secos. Carnosos são aqueles suculentos que dá para você meter o dente, né, e, né, se deliciar e com o fruto são carnosos, tá? São frutos suculentos. Por exemplo, a goiaba, né, e o abacate. Esses frutos carnosos, né, suculentos, tem dois tipos, tem a baga e tem a drupa, que é uma coisa bem facinho. A baga, ela tem um monte de semente, tá? Então, várias sementes fáceis de separar do fruto. Então, o tomate é uma baga, goiaba, laranja, abóbora, todas essas coisas que tem um monte de semente, que são facinhas de você separar do fruto, são bagas, certo? E são, sim, fruto. Então, a goiaba, assim, ela é um fruto simples, entendeu? Porque ela veio de uma única flor, cada goiaba dessa veio de uma flor da goiabeira, tá? Simples, carnosos, por quê? Porque eles têm polpa pra caramba, né? É um fruto suculento, a goiaba é um fruto suculento. E ela é tipo baga porque ela tem um monte de semente, tá? E sementes facinho de você comer e ir cuspindo essas sementes aí, tá? E a drupa, ela tem um sementão no meio, né? Então ela também é simples, ó, abacate. Abacate é simples, fruto simples, por quê? Porque ele veio de uma única flor do abacateiro, tá? Carnoso, né? Porque ele é suculento pra caramba, né? Assim, tem massa pra chuchu aqui pra você poder comer. E tem uma semente. Essa semente a gente chama de caroço.
né? Então, por exemplo, a ameixa é assim, o pêssego, a azeitona, né? Então são do tipo drupa. Então, baga, um monte de semente. Drupa, uma única semente. Bem facinho também, né? Então aqui você está vendo aquele lance que eu falei lá para você do ovário, né? Então o ovário é aquela estrutura, né, que tem aqui a parte feminina da flor, tá no miolo da flor, né? Então tipo é a garrafinha, né? Então essa parte aqui que é o ovário é essa parte que se desenvolve para formar o fruto. Entendeu? Então assim, a planta que daí se não tiver ovário não vai ter fruto, né? Como é o caso das gimnospermas, né, que é os pinheiros. Né? O pinheiro ele nem tem uma flor que se possa chamar de flor direito, né? Mas o ovário não vai ter mesmo. Então é por isso que o pinhão é uma semente pelada, entendeu? Não tem fruto envolvendo o pinhão, porque não tinha ovário naquilo, entendeu? Então não conseguiu formar o fruto, tá? E aqui dentro você tá vendo aqui vários óvulos, né? A gente chama de óvulos, na verdade, né? São gametas femininos aqui, né? Aqui dentro, nesse caso, tem vários, tá? Mas então, o fruto, na verdade, o fruto simples verdadeiro, ele vem aqui do desenvolvimento do ovário. É essa parte da flor que vai se desenvolver para formar essa massa, né, suculenta, que é a parte que a gente come ali do fruto, tá bom? Então, aqui, ó, baga e drupa, tá bom? E como é que seria o simples seco, né? Porque a gente viu o simples carnoso, né? Ou seja, carnoso que tem bastante polpa, né? Bastante massa. Então, existe o simples seco. O simples seco são as vagens, né? Então, legumes ou vagens, tipo feijão. Lembra que a gente falou, né? Que o feijão ele é uma semente por causa que o fruto é o quê? É a vagem, tá? Só que ele é um fruto seco. Então, ele não tem nada dentro, ele não tem polpa. A vagem ela não chega a ter polpa, né, como um fruto carnoso, né? Ela é um fruto que ele vai secar, né? Então, por exemplo, o trigo, o milho, arroz, girassol, feijão, né? Todas essas coisas são os frutos simples secos, tá bom? E existem também os compostos, né? A gente estava vendo os simples até agora. O que seriam os compostos? Ora, se os simples eles são originados de uma única flor, os compostos eles podem ser assim, ó, uma flor com muitos ovários. Você fala, como assim? Tem uma flor com muitos ovários? Sim, o morangueiro é assim. A flor do morango ela tem um monte de ovários na mesma flor, tá? E pode ser também uma inflorescência, ou seja, um conjunto de flores. Tá? Então, isso a gente chama de frutos compostos. Por exemplo, o abacaxi, ele se forma a partir de um conjunto de flores. Então, vamos olhar aqui como é que funciona isso. Primeiro aqui os simples secos, né? Só para você ver que é seco mesmo, né? Olha só essas vagens aqui, né? Então, seco para chuchu, né? Trigo, aveia, todas essas coisas são bastante secos. Aqui. O abacaxi, ele é uma bromélia. Lembra que a gente falou de bromélia agora há pouco, né? Quando a gente estava falando das epífitas, né? Que eram as orquídeas, eu falei para você, também as bromélias, né? Elas vivem no alto das árvores. O abacaxi, ele é uma bromélia também, tá? E olha só, quando o abacaxi dá flor, talvez você nunca tenha visto isso, mas é assim, olha só. É uma inflorescência muito bonita, né? Por sinal, geralmente as flores são roxas. Mas veja só, um conjunto de flores aqui com a coroinha dele, né? Lá no alto, a coroinha de folhas dele, né? Bem espinhuda lá no alto. E as flores estão aqui, entendeu? Então, tipo, é um monte de flores, tá? Então, essas flores, elas são polinizadas quando são, né? Depois que elas são polinizadas, elas vão formar o fruto. Então, cada paradinha dessa aqui que você tá vendo é um fruto, olha só, tá? Então, o abacaxi, ele a gente chama de inflorescência, tá? Porque cada treco desse aqui do abacaxi era uma flor, né? Foi uma flor, né? Que foi polinizada e formou desses pedaços aqui. Então a gente chama ele de fruto composto, tá? Composto, quando na verdade isso aqui é um conjunto de vários frutos, tá? Assim que é o abacaxi. Agora o morango não. Olha o morango que da hora. Se você pegar uma flor de morangueiro e for examinar, tipo, melhor numa lupa, né? Num microscópio, você vai olhar aqui, olha só. Ovário, 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 ovário. E ela tem um monte de ovários. Essa flor, isso é uma flor de morangueiro que ela foi seccionada, né? Ela foi cortada pelo meio, né? E aqui você está observando, velho, tem ovário para chuchu no morangueiro, né? Na flor de morangueiro. Olha aqui, ó. Aqui também dá para você ver, ó. Cada pontinho desse que você tá vendo é um ovário, tá? Então o que que acontece? Na real, o fruto do morangueiro não é esse morangão que você tá vendo, não é isso aqui que é o fruto. São essas coisinhas aqui que você tá vendo, que na real que são os frutinhos, entendeu? Então, assim, tem fruto para chuchu aqui,
né? Cada negocinho desse que você tá vendo aqui é um frutinho, tá? Por quê? Porque ele foi originado de montes de ovários na mesma florzinha, tá? Então ele também é um fruto composto, tá? Então aqui, ó, essa partezinha aqui é o que a gente chama de fruto, tá? Aqui estão os ovários, né? No meu desenho meio tosco aqui, né? Só para você poder entender, né? E essa parte aqui, né, que é a base aqui dos ovários, é essa parte que origina, ou a parte carnosa do morango, se origina a partir daqui, tá? E aqui a gente chama, né, cada pedacinho desse daqui do abacaxi, a gente chama de frutículo, né? E o abacaxi inteiro sendo uma infrutescência, tá bom? E quais são os pseudofrutos? Então, eu falei para você que a maioria dos frutos, a vasta maioria, né, se desenvolvem a partir do ovário, né? Que o ovário é aquela base da garrafinha lá, que é a parte feminina. Mas tem alguns frutos, tipo a maçã e a pera, que não se desenvolvem a partir do ovário. Eles se desenvolvem a partir do receptáculo da flor, ou seja, aquela parte que está lá embaixo da flor. É aquilo que vai se desenvolver e formar o fruto. Tá? Então aqui você pode ver aqui, ó, o ovário tá aqui, que é essa parte que tá um verde bem escuro aqui, e tem uma parte envolvendo o ovário, entendeu? Então essa parte que envolve o ovário se chama de receptáculo floral. É isso que vai formar a maçã. Tá, a pera também, né? Então eles chamam de pseudofruto, tá? Então o receptáculo floral forma essa polpa da maçã, né? A parte comestível. A semente está aqui dentro e o fruto, na real, que seria aquela coisa formada do ovário, é esse treco que tem aqui dentro da maçã, que geralmente a gente cospe fora, né? Porque é fibroso pra caramba, né? É a parte onde estão as sementes, né? Que forma ó, a caminha ali para a semente ficar. Então, o fruto verdadeiro da maçã é isso aqui, que é o tipo miolo dela, é o fruto. Tá? E essa parte boa, doce, gostosa aqui é o receptáculo floral. Essa que é a parte comestível. É a mesma coisa da pera, tá bom? E o coco? O coco é o fruto, né, o mais confuso de todos aí, por quê? Porque ele é a parte líquida dentro dele. Né? Agora, olha só que engraçado, como é que funciona o coco, né? Então, assim, pegar o coco verde, que primeiro o pessoal pergunta sempre, o coco verde e aquele coco fibroso lá que tem no mercado, né, que a gente compra, se é a mesma coisa? É a mesma coisa em fases diferentes de desenvolvimento. Né? Então, o coco verde, né, que é aquele que você compra, né, para tomar água de coco, né, você faz um furo ali, né, um canudinho, começa a tomar água de coco. Então, enquanto ele está bem verde, né, ele vai ter bastante líquido dentro dele. Por quê? Olha só, lembra que a gente viu aquelas partes do pericarpo, do pericarpo, né? Você tem aqui o epicarpo, que é a parte mais externa, na verdade essa seta tá errada, porque o epicarpo devia estar mostrando bem a casca, né? Essa seta não tá boa. A seta tinha que parar aqui, ó, bem na casca, né? Mesocarpo, que é essa parte aqui, né? Que você tá vendo aqui, endocarpo, essa parte que tá aqui para dentro, tá? E ela tem um endosperma líquido, que é essa parte aqui que forma a água de coco, tá? E tem um endosperma sólido, que é essa parte aqui que a gente rala depois, né? Para fazer coco ralado, essas coisas. É onde que tá a plantinha. A plantinha, ela tá aqui, ó. O embrião é essa coisa aqui, né? Ele está escondido, aquilo é bem pequenininho, ele está escondido aqui. Então, quando houver condições de germinação, a planta, né, o coqueirinho novo, ele vai se formar a partir daqui, sai, né, por essa parte aqui, né, do fruto. Agora, olha só que farra. Se você deixar o coco ficar muito, muito, muito velho, a parte que era líquida, ela vai ficar sólida, entendeu? Ela vai formar uma massa sólida que é a polpa. Tá? Então, por exemplo, se você quiser água de coco, você tem que pegar mesmo, é o que? O coco verde, porque ainda vai estar super líquido isso daí. Porque a tendência, né, à medida que o coco vai envelhecendo, vai amadurecendo, a parte líquida vai formar uma massa. Tá bom? E aquela outra parte lá que você viu, né, que é do coco verde, tudo aquilo tudo vai secando e vai ficando fibroso, como você tá vendo aqui. E essa coisa verde que você tá vendo já é a plantinha, né, o novo coqueirinho que ele já tá saindo aqui, ó, tá? Então aqui dá para ver bem, ó. Isso aqui antigamente era água de coco, né? Então ele vai indo, ele vai formando uma massa sólida, né? Se o coco que já está bem maduro demais, né? Ele não tem muita água. É por isso que quando você vai comprar coco no supermercado, você dá uma chacoalhada nele, né? Você põe a orelha sua ali e chacoalha para ver se você está escutando barulho de água, para ver se ele está num ponto legal, né?
Então, assim que funciona o coco, né? Agora, o coco ele é muito legal, porque assim, a estrutura desse fruto, né, é algo que, tipo, ele pode enfrentar até água salgada, tá ligado? Porque, tipo, o coco ele é impermeável à água salgada. A plantinha fica protegida lá dentro, né? Tipo, se cair no mar, as correntes marinhas vão levando o coco, entendeu? O coco vai indo, né, com as correntes até chegar, tipo, em outra ilha lá, e outra ilha. Pronto, brota o coqueiro, entendeu? Então os coqueiros vão se dispersando dessa maneira, porque o tipo de fruto ele suporta travessias oceânicas. Né? Olha que coisa mais louca, né? Então, geralmente, desde que se formou o coco, né, ele demora mais ou menos um ano inteiro para se formar aquela massa, né? Onde era líquido, ele se tornar uma massa, tá? E para que serve esse tal de líquido? Serve como reserva de alimento para o embrião, né? Para a plantinha, para o novo coqueirinho, tá? Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas plantas tóxicas, né? Vamos pegar 2 plantas tóxicas só para você poder ter noção. Você já deve ter ouvido falar sobre mandioca braba, né? Por que isso? Porque a raiz, bem, o que a gente come da mandioca é raiz, né? Isso todo mundo sabe. Mas a raiz das mandiocas contém essa substância aqui, ó, a linamarina, né? A linamarina, quando ela se decompõe, né? Tipo, quando você vai cozinhar a mandioca, né? E tudo mais, eu deixo no sol, né? A linamarina ela se decompõe formando cianeto, que é um gás extremamente venenoso. Tá? E essa tal da mandioca brava, que é uma mandioca que não foi cultivada, uma mandioca, tudo que a gente chama de planta brava, laranja braba, essas coisas, é porque tipo nasceu sozinho no mato, entendeu? Então existem as mandiocas que não foram cultivadas, é mandioca tipo raiz, né? Mandioca natural mesmo, que eles chamam de brava. E essa mandioca brava ela tem uma quantidade muito grande da tal da linamarina, tá? Então precisa ter muito cuidado ao preparar mandioca, porque você pode ter uma intoxicação grave, mesmo com as mandioca comum, tá? Mas com essa que tá no meio do mato lá, você não come, tá ligado? É melhor você não comer, porque cianeto é uma coisa muito venenosa, tá? E como é que você faz para se livrar? Você tem que eliminar, quando você tá limpando a mandioca, né, descascando a mandioca, você faz isso meio que dentro d'água, né? Você deixa uma bacia com água ali e vai limpando. Só que você não deve tirar só a casquinha superficial. Você tira a casca e a camada mais externa. Você fala, mas vai desperdiçar a mandioca. É melhor desperdiçar, né? Porque essas camadas mais perto da casca é onde tem mais linamarina. Né? Então você tira a casca e tira também a camada mais externa. Né? Você faz um talho ali e puxa, né? Vai descascando que ela sai, né? E daí você deixa de molho, né? O que sobrar você deixa de molho e cozinha bastante tempo, né? Se cozinhando assim, a linamarina se decompõe, o cianeto sai, o cianeto que tiver sobrado, né? Porque ele está concentrado mais perto da casca. Se você eliminou isso na hora que você estava descascando, já fica mais seguro, né? Mas deixa de molho ainda para sair mais linamarina e cozinhe bastante tempo daí para dar, né, o que sobrou de linamarina ali, acabar se decompondo e sair, né? Então, bastante cuidado ao comer mandioca. Essa planta aqui, ela é muito venenosa e é uma planta que super o pessoal tem em casa e tudo mais, né? Qual que é o problema dessa planta? O nome dela tem 2 nomes populares, né? O comigo ninguém pode e também chamada de planta dos mudos, né? Agora, planta dos mudos, por que vão chamar de planta dos mudos? Por causa do seguinte, essa planta, na planta inteira, tem esse negócio aqui, ó, cristais de oxalato de cálcio. Se a pessoa mastigar essa planta, um animal ou uma criança, né, mastigar isso aí, o que que acontece? Ele vai dar uma inflamação na boca da pessoa, tá? Causa inchaços e pode ser inchaços tão fortes, os cristalzinhos, né, de oxalato de cálcio, eles ficam, né, impregnados ali na mucosa, né, da boca, da garganta da pessoa, dá uma reação, né, de inflamatória e pode fechar a garganta, tá ligado? Né? Então, boca, faringe, cordas vocais pode asfixiar a pessoa. Né? Por isso que eles chamam de planta dos mudos. Então, se você tem criança pequena em casa, cara, é melhor você não ter essa planta. Né? Que nem é uma planta tão espetaculosa assim, e é uma planta muito perigosa.
Então, criança tem mania, né? Criança pequena põe na boca tudo que encontra, então não é legal você ter essa planta, tá? Essa outra aqui vocês também já devem ter visto, uma planta bem frequente, assim, bem popular, inclusive ela nasce até como erva daninha, né? Assim, em terrenos baldios, essa coisa, chama-se saia branca, né? Ou trombeteira. Ela é muito bonita, na verdade, né? Tem dois tipos aí, tem a branca e tem a rosa. Ela é muito venenosa, né? Ela tem uma substância tóxica que às vezes a pessoa vai até podar essa planta, né? Se você não for com luvas, né, máscara, alguma coisa assim, você vai com a mão direto ali, né? E fica manuseando essa planta, você pode ficar tonto, pode ter alucinações, essas coisas, né? Essa planta ela é bastante venenosa, tá? Trombeteira tem que ter cuidado com essa planta, beleza? Então é isso aí. Beijo.